Bom dia, hoje estamos aqui iniciando mais uma semana de compliance e integridade da BRT de Sorocaba e MOB Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre integridade, sobre a nossa relação com a integridade, sobre valores, sobre compliance e a importância de um programa de integridade também para uma empresa. Meus convidados de hoje é a doutora Maria Lúcia Begali, Emerson Fernandes. Eu sou a Fernanda, atuo como Compliance Officer no Grupo MOB Brasil e na BRT Sorocaba, sou advogada também. Doutora Maria Lúcia Begali, também advogada, membro do Comitê de Ética da MOB Brasil, minha coordenadora de contratos de concessão e permissão na SP Trans, e também já foi diretora da Companhia de Engenharia e Tráfego de São Paulo. Emerson, também coordenador administrativo da BRT Sorocaba, também membro do Comitê de Ética, contador aí com mais de 35 anos de experiência no setor de transporte. Sejam muito bem-vindos também, agradeço muito aí a participação de vocês também, aí já inaugurando, né, a nossa semana aí de compliance. E vamos começar aí falando, né, o que é integridade, por que isso é tão importante, né, por que a gente precisa, né, observar isso na nossa vida. Né? A gente fala que isso vai muito além das nossas relações profissionais, mas também para a nossa vida. Então, a gente pode ter isso como uma capacidade de manter essa coerência entre as palavras e as ações de forma ética, de forma transparente e justa, né, em todas as esferas da nossa vida. Né, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal também. E quando a gente fala em ser íntegro, isso tem a ver muito com confiança, né? A integridade, ela é baseada, é uma base da confiança, né? A gente coloca que as pessoas íntegras, elas são vistas como confiáveis, né? Elas tendem a cumprir as suas promessas, né? Ser transparentes, ser éticas, manter lealdade também aos seus valores pessoais, isso tudo é muito importante, né? A confiança, como a gente sabe, ela é essencial nos nossos relacionamentos. Isso também tem a ver, gente, com reputação. Manter a integridade contribui para a construção de uma boa reputação. A reputação ela é muito valiosa, né? A gente sabe que a reputação ela tem o poder de abrir ou fechar portas também. Né? Quando a gente pergunta, fala, olha, você conhece fulano, conhece ciclano, e aí lá vai, né? Então, a gente tem muito isso também. Então, vamos observar isso, que é muito importante também essa questão da integridade, associada também à nossa reputação. Falando também sobre ética e valores, né? A integridade ela está intrinsecamente ligada aos nossos valores, né? Ela envolve na tomada de decisões éticas também, e mesmo quando ninguém está observando, né? Essa é a parte aí mais crítica de todo esse processo, né? Porque quando todo mundo está olhando, as coisas se tornam mais fáceis. Mas quando ninguém está olhando, é que as coisas podem complicar, né? E a gente sabe hoje, com o advento aí da tecnologia, tem câmeras em todos os lugares, às vezes a gente está sendo observado e nem sabe disso, né? E às vezes a gente fica até pasmem, né, gente, com as coisas que a gente vê na mídia, circulando por aí, de atitudes tanto antiéticas, né, e erradas mesmo, que acabam aí vindo à tona, né, que afetam diretamente a reputação. Emerson e Maria Lúcia, fiquem à vontade, viu, para comentários também nesses painéis. Pode falar, Maria Lúcia. Eu quero primeiro dar bom dia a todos e dizer que parabéns pela iniciativa. Na sua pessoa, eu parabenizo, de fato, os acionistas, diretores e toda a equipe da BRT, porque isso é um trabalho feito com toda a equipe, né? Com todos se envolvendo aí nesses valores tão importantes que você acabou de relatar aí, a confiança, reputação, ética e valores, que não diz respeito só à nossa vida profissional, mas que afeta diretamente a nossa vida pessoal, né? Como você acabou de expor. Na verdade, reputação tem muito a ver com tudo aquilo que a gente constrói durante nossa vida toda, né? E ela não é só no aspecto da pessoa enquanto profissão, engenheiro, ou administrador, ou advogado. Ele tem a ver com o que a gente faz no dia a dia, sendo vistos ou não vistos, né? Tá muito bem colocado.
Exatamente. E vamos dando seguimento, né? Tem aqui um outro aspecto também que é muito interessante, que é a questão do bem-estar. Isso aqui a gente brinca, dá tema até para uma outra palestra, uma outra abordagem, mas isso tem a ver, sim, com um bem-estar até mental em relação à integridade. Tem até estudos sobre isso, mas elas contribuem para esse senso de satisfação, né? Quando a gente sabe que está fazendo o que é certo, essa sensação de bem-estar pessoal, você está agindo de acordo com os seus princípios, com os seus valores, quanto ser humano, né? Isso traz uma paz de espírito, que a gente fala não tem preço, né? E também que quebra melhor a autoestima também, né? Porque a gente passa aí para o próximo aqui a ser exemplo, né? As pessoas que tendem a agir de forma íntegra, elas tendem a inspirar, né? E como que a gente precisa de pessoas que nos inspirem também, né? Seja na família, né? A gente vai estar sempre lembrando, né? Inclusive aquele familiar, seja alguém na comunidade, no trabalho, as pessoas íntegras, elas são uma ótima influência, que tem esse poder de influenciar ao nosso redor também, né? Então, isso é muito positivo também. Tanto que a gente fala, né? Tanto ao redor aí também, na relação de trabalho também. Isso também ajuda a evitar outro ponto, que são as consequências, né? Quando a gente fala em consequências, as consequências profissionais, elas também acabam se desdobrando em consequências pessoais também. É impossível, né? Você ter um escândalo, às vezes, profissional, uma situação profissional de falta de ética, que não venha a ter uma repercussão também na sua vida profissional. É o famoso, a gente usando aqui um jargão, mas a pessoa fica queimada, né, no mercado, né? E aí lá vai a reputação também, então isso é muito complicado também. Né? Então, e aí a gente fala do escândalo, mas isso tem desdobramentos também judiciais, também tem questões que envolvem multas, e por aí vai também. Né? A gente tem o despertar, às vezes, de uma crise por causa de uma atitude também errada. Né? Então, é muito importante também. E aí, quando a gente fala sobre isso, sobre os valores pessoais e integridade, a gente entende que isso influencia todas as nossas ações, né? Então, os nossos valores como crenças, né? Isso está guiando o nosso comportamento. Agora, nosso comportamento ele vai entrar em conflito, nosso valor vai entrar em conflito? Vai, né? Por quê? Porque às vezes eu tenho um valor de um lado e outro valor de outro. E eles vão começar a duelar. Né? Então, isso pode acontecer quando a gente se depara com situações em que dois ou até mais valores começam a se conflitar dentro aí de nós como indivíduos, né? E a gente vai ter que aí fazer um exercício de reflexão e consideração, buscando ali o que é mais correto. Aqui eu trouxe a Mafalda é sempre um ótimo exemplo, né? A Mafalda, aqui ela traz o famoso troco da padaria. Né? Vem para a mãe dela e fala assim, tome, pensei em ficar com troco para comprar bala, mas ela não conseguiu. Eu achei aqui a exposição dela bem aberta, ela rasgou o verbo, tudo por causa do maldito inquilino, que começou a dizer, isso é muito feio, não se faz. Né? Então, a inquilino, né? A mãe dela perguntou, mas que inquilino que você está falando? Esse que a gente tem aqui dentro, né? Esse inquilino que mora dentro da gente se chama consciência. Né? É ele que instaura esse duelo de valores, onde a gente fica duelando, pensando, e agora como eu vou tomar essa decisão? Na nossa vida particular, isso nem sempre é fácil. Na vida profissional, a gente fala, na dúvida, pergunte. Né? As empresas hoje, tanto Mob Brasil, BRT Sorocaba e outras empresas, têm códigos de ética, têm os seus sistemas de compliance e integridade. Então, você vai ter o próprio sistema, vai ter um gestor. A gente sempre fala, ficou com dúvida, começou a entrar em conflito, pergunta, né? Não se fazendo antes essa paz nessa decisão, né, para tomar a melhor decisão. A gente sabe que na multidão aí de conselhos que a gente encontra aí a sabedoria, essa tomada de decisão também. Então, é muito importante e a gente estar sempre atento a isso também. Agora, a gente vem falando da integridade no aspecto mais pessoal, mas vamos falar um pouco dela, como que ela é colocada em prática numa empresa, né? Como que isso acontece, né? Então, a integridade, vocês vão ver, a gente tem esse nome programa de integridade, mas também tem esse nome programa de compliance. Na verdade, gente, é a mesma coisa, tá? O sistema é o mesmo. A ideia é que a integridade que a gente fala, ela possa permear, que ela esteja presente nos processos de negócio,
né? É uma abordagem, na verdade, estratégica também, né? Para promover a ética, a transparência e esse comportamento ético também. Isso deve ser disseminado em todas as operações, em todas as atividades de uma organização também. Essa integração ela é essencial também para garantir que a empresa opere sempre de maneira responsável. E aí eu também acrescento uma palavra que se chama sustentável, porque não adianta crescer, mas sem sustentabilidade. Ela precisa ser perene, precisa ser duradouro, né? Crescer rápido não importa algo que vá ser duradouro. Então, eu preciso crescer de uma maneira responsável também, mitigando e evitando os riscos, sempre associados à má conduta, a violações éticas, a violações legais também. Com tudo isso aqui, quando a gente fala, trazendo isso para o aspecto coletivo, né, é bastante importante também. Então, como eu falei, compliance, integridade, quando a gente fala desses temas, a gente pode considerar, sim, sinônimos, né, e se referindo ao cumprimento de leis, aos regulamentos, aos padrões, sejam eles legais ou aspectos também da empresa, né, código de ética e conduta também. E o objetivo é sempre assegurar que a empresa esteja agindo de uma maneira legal, de uma maneira em conformidade também. Tanto o BRT e o consórcio já tem esses valores, né, já estão estabelecidos esses valores. São esses valores que norteiam as relações das empresas, tanto com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus parceiros de negócios. Então, é isso que deve estar sempre, né, aí dando segmento em frente a isso também. Então, a gente vai ter a qualidade como um valor, né, que é essa busca em fazer sempre com excelência, fazer sempre o melhor, a segurança como valor, né? Então, a gente tem que falar naquela guerra lá de conflitos que a gente trouxe, pense nos valores que vão estar em jogo. Então, a gente tem a segurança, que é presa pela segurança no atendimento ao cliente, né, ao usuário, na tomada também de decisões em relação aos negócios, né, para que a saúde financeira da empresa não seja também comprometida. Em relação à transparência, que é disponibilizar informações sempre de forma clara, integridade, né, a gente está falando sobre ela, a estrela aqui de hoje, né, então sempre também respeitando as leis e as normas, trabalho em equipe, também bastante importância, sempre priorizando o interesse coletivo, gestão participativa, né, oportunidade para que as pessoas, os colaboradores expressem também, né, também as suas opiniões, compartilhem também decisões, e orientação para resultados. A MOB também vem na mesma onda, também, com os mesmos, se depois a gente for olhar num olhar mais detido, são princípios também que estão na mesma esteira, que é o respeito, a segurança, a qualidade também de forma idêntica, né, sempre buscando essa qualidade no atendimento, a sustentabilidade, como a gente falou também, e a inovação, né, que também é uma característica também que a gente sabe muito presente, né, nas empresas também. Aqui a gente tem a forma como é estruturado isso. É importante conhecer também, né? A gente está hoje explicando isso. Em outras empresas, pode ser que quem esteja assistindo, vai né, também se deparar com outras estruturas, mas essas aqui são estruturas que são uma da MOB, a outra da BRT Sorocaba também. Vocês vão ver que elas são muito similares, não são diferentes, a gente só muda, como eu disse, comércio e integridade, mas a gente tem também governança, apoio da nova direção. A gente está no mesmo, né, do mesmo território, né? Então, a gente vai ter aqui sempre a base em 3 pilares, que é sempre detectar, prevenir, né, e remediar. Então, a gente vai sempre rodando esses pilares, sempre, né, procurando respeitar também eles. E aí a gente vai ter aí o desdobramento deles, né, que é na governança, na MOP, no caso da BRT Sorocaba, o compromisso da alta administração, o mapeamento de riscos, que seria também a avaliação de riscos e controles internos. Inclusive, a gente vai ter um momento, uma palestra aí, dia 9, só sobre isso também. Temos também o código de ética e as políticas, né? Então, isso precisa, né, o colaborador precisa, o gestor está ciente disso também. Avaliação de fornecedores, super importante, comunicação e treinamentos, canal de denúncias, a gente vai também falar um pouquinho agora, mas eu vou dar um spoiler, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e o monitoramento contínuo, né? O programa, ele não pode parar, né? O mais interessante
é que o programa de integridade, o programa de compliance, ele está sempre em movimento, né, sendo aprimorado, ajustado, né, às vezes a necessidade é por conta de legislações, da criação de novas políticas, então isso está sempre aí, né, também é sempre em movimento, né? Benefícios, né? Os benefícios, eles são aí muitos, mas a gente pode enumerar alguns deles também, né? Que é essa prevenção aos riscos legais, né? Então, ajuda a minimizar isso também, né? Então, risco de multas, de processos, de penalidades. A questão da imagem, a gente falou da nossa imagem, mas a gente também tem a imagem da empresa também. Uma empresa que tem a imagem abalada assim, traz consequências muito graves, então é muito importante também, né? Quando a empresa ela reforça esse compromisso com a ética, com a conformidade, ela acaba também fortalecendo essa imagem perante os clientes, os seus parceiros. Então, isso é muito importante, a demonstração também desse compromisso. Redução de riscos financeiros, né, que é evitar aí as infrações legais, elas praticamente, né, todas aí têm uma repercussão financeira também, né, em perda de valor de mercado, então todas essas consequências. Melhoria nessa relação com as partes interessadas, né, a gente sempre fala, são os clientes, são os colaboradores, são os fornecedores, parceiros de negócio, também essas são as partes interessadas no negócio também, que acabam também tendo uma repercussão, né, decorrente aí de alguma questão que aconteça com a empresa. O aumento da eficiência operacional, tá? Isso também eu falo que é para desmistificar a figura de um programa de compliance, porque todo mundo fala assim, lá vai vir um monte de formulário. E não é. Na verdade, a gente acaba padronizando muitas coisas, falando todo mundo a mesma língua, né? Praticamente é isso que acaba acontecendo, e a gente acaba aí tendo uma eficiência operacional, né? Porque aí a gente tem o quê? O que acontece? A gente elimina, na verdade, a burocracia, porque cada um faz de um jeito, né? E a gente acaba eliminando. Né? E também, claro, né? Reduzindo custos e tudo mais também. Né? O estímulo à cultura também, os programas de integridade também eles promovem essa cultura, o trabalho de cultura, como a gente fala, é um processo que se dá de uma maneira mais lenta, né? Porque a gente primeiro tem que mudar a nossa cultura para ir trabalhando essa cultura também dentro do aspecto coletivo também, né? Mas eu até falo, eu gosto de dizer que é um aspecto de, na verdade, uma aculturação. Porque toda empresa tem a sua cultura própria, a sua identidade. Dentro daquele segmento, a gente começa a trabalhar com aquela cultura, trazendo elementos de integridade de uma maneira junto, né? Então, a gente pode falar assim, não é ou não pode, não é desse jeito, né? Então, a gente vai casando isso também. E aqui também, redução de conflitos internos, é muito importante o ambiente de trabalho, né? Quando a gente passa a ter políticas claras, né? As regras claras, bem estabelecidas também, isso tende a reduzir esses conflitos e também diminuir essas ambiguidades também dentro do ambiente de trabalho, né? A maior acesso a mercados e investidores também, né? Empresas com programas robustos, né, e eficazes, têm mais facilidade, porque elas se revelam mais confiáveis, então, logicamente, né, ela demonstra que ela tem padrões, né? Então, isso é muito importante na atração também de investidores. E o desenvolvimento sustentável também, né? Então, com um componente claro de desenvolvimento estratégico também, né? Não basta crescer, tem que crescer a longo prazo e permanecer também, né? Ainda mais no mercado que a gente tem sempre, né, com crises econômicas, então isso é muito importante. Agora a gente vai falar dos desafios, né, da implementação, da manutenção de programas de compliance voltados para a BRT e para a MOB Brasil também. Então, o Emerson e a Maria Lúcia estão aqui hoje para contar um pouco para a gente, né, desmistificar também alguns temas que a gente sabe que as pessoas perguntam também, né, sobre o funcionamento, tudo. Então, gente, conta um pouco, vamos falar do que a gente mais recebe de pergunta, né? Que é o canal de denúncias. Vamos lá, Maria Lúcia, Emerson. Posso falar, Emerson? Pode falar. Bom, o canal de denúncia é o principal e o mais seguro meio de comunicação para relatar situações em desacordo com as regras da empresa, com o código de ética, enfim, aquilo que, de alguma forma, está incomodando ou a pessoa está entendendo que não é correto, né? E o canal de denúncia, ele é muito seguro
e as informações são registradas, são tratadas com absoluto sigilo. E, inclusive, quem denuncia pode fazer isso de forma anônima. Ela, de qualquer forma, vai receber um protocolo e, por esse número, ela, inclusive, acompanha todo o desenvolvimento, o tratamento que vai ser dado para a denúncia. O que é importante dizer, Fernanda? Que o relato ele precisa ter informações que permitam a investigação, porque o comitê, o que ele vai fazer? De acordo com aquilo que veio relatado, ele vai desenvolver um trabalho de investigação para ver a procedência ou não. Então, o que a gente sugere ou pede para as pessoas, no caso de fazer uma denúncia? Expor o que houve de uma forma clara, né? Quem, indicar nomes, no caso dela estar falando contra um colega, ou, enfim, alguma situação assim, onde aconteceu o fato, quando aconteceu, e se eventualmente existem algumas provas, porque existem, por exemplo, relatos sobre fraude, sobre algum erro financeiro, ou que envolve valores, ou, enfim, patrimônio da empresa. Então, é importante, se houver alguma prova, para a gente poder fazer esse levantamento. Quem é o comitê? O comitê ele é constituído por pessoas, são membros, né? E ele trabalha como um assessor do diretor-presidente. Ele faz esse assessoramento ao diretor-presidente. O que ele leva em consideração? Qual é a base para que se faça uma investigação e que se chegue a algum tipo de conclusão? São as regras da própria empresa. Então, é o estatuto, é o código de ética, de conduta, de relações com terceiros, enfim, tudo isso que norteia o desenvolvimento. O comitê, na verdade, ele zela pelo cumprimento de todas essas normas que já estão divulgadas, que já é de conhecimento, né? E o que eu posso ainda acrescentar é o sigilo absoluto, tanto nas reuniões, quanto nas informações que vêm no canal de denúncia. Tudo isso é tratado com absoluto sigilo e é mantido dessa forma. Então, a pessoa pode contar com essa segurança. Não sei se o Emerson quer acrescentar alguma coisa. Não, só complementando, aqui no nosso caso, né, tanto na MOB quanto na BRT Sorocaba, assim, é uma empresa terceirizada que registra, que recepciona essas denúncias, né? Uma empresa aqui que presta serviço para a gente, o vínculo contratual o único vínculo de informação que tem a gente só recebe dela o boleto para pagar só, todo o registro, o contato, o número de quem ligou, o nome de quem ligou, se a pessoa não quiser se identificar, como a Maria Lúcia já comentou, não é necessário, mas toda a informação desse contato com o canal de denúncia não é repassado para a empresa. Então, assim, você tem a pessoa que quer contribuir ou que acha que tem um ponto que queira destacar desse canal, ela pode fazer com toda essa segurança, toda essa confiança, essa tranquilidade em fazê-lo. E como a Maria Lúcia já mencionou, é importante, se puder colaborar com algum documento, imagem, conversa, todas essas informações serão recepcionadas pelo comitê, onde vão proceder com a investigação, a apuração dessas informações dentro da empresa. E o bacana, o que ajuda a coroar, é que o comitê ele tem autoridade, ele tem a autorização para contatar todos os setores, todos os departamentos da empresa em busca dessas informações, em busca de esclarecer. Então, assim, é uma forma de que qualquer pessoa pode contribuir para que a empresa ela melhore todo o seu processo, o seu serviço, enfim, consiga devolver um melhor ambiente de trabalho para o colaborador, melhores condições de prestação de serviço para o seu cliente final. Perfeito. É isso aí. É isso mesmo, né? Isso foi muito importante pontuado por vocês, né? Que não tem acesso nenhum, nem a empresa sabe, na verdade, quem é a pessoa que está denunciando. Isso é totalmente, né,
sigiloso, é confidencial, e mesmo durante, gente, a tramitação do processo é muito sério, né? Todo mundo, isso é técnico e é profissional também, então não existe, né, também nenhum, né, isso é tudo tratado com muito sigilo também, né? Então, porque às vezes a pessoa tem, tanto a BRT como a Mob Brasil tem a política também anti-retaliação, né? Então, tudo isso na proteção da pessoa que estiver fazendo essa denúncia, né? Perguntar para vocês também como que tem sido aí essa jornada de implementação, né? Quais os marcos ou mudanças que vocês observaram durante esse tempo. A Mariana, você lembrou, está desde o início, né, lá no BRT, ou também a Emerson também, a Mariana faz parte também do comitê, né, aqui no BRT também, então, é importante nessa participação de vocês, super importante que vocês aí viram várias, né, mudanças, aí várias coisas acontecendo. Bom, eu diria que o programa de compliance, ele é extremamente importante, porque ele coloca a empresa num patamar acima, ele agrega valores, então, a empresa acaba se nivelando, se equiparando às melhores empresas nacionais e internacionais. Isso facilita as relações, seja na busca de um parceiro na área financeira ou de fornecimento, tudo isso. E o compliance, ele exige muito, Fernanda, porque, na verdade, se a gente quer ser tratado ou trata de forma íntegra, de forma correta, a gente busca parceiros que trabalham da mesma forma, que se identificam conosco. Então, isso é um trabalho que é feito quanto aos fornecedores, que a gente também vai avaliar se eles têm os mesmos critérios que nós, que as nossas empresas, né? E isso acaba se repercutindo de uma forma geral, seja na empresa, enquanto pessoa jurídica, nos contratos, seja os nossos empregados, que também levam a imagem da empresa no dia a dia, o transporte, ele é essencial. Então, os nossos motoristas, a tripulação do ônibus e todos que lidam com essa parte operacional, eles têm uma importância enorme, porque é o ir e vir da população, dos nossos clientes todos os dias, a importância é muito grande. Então, a imagem deles, eles representam a empresa. As empresas são formadas pelos empregados, pelos funcionários. Então, tudo isso repercute de uma forma muito positiva e agrega valor. Eu acho que o desafio grande é esse. É implementar o programa, manter o programa, mostrar que ele é confiável e que ele traz todos esses benefícios. Isso mesmo, programa eficiente, né? Sim. Exatamente, pôr as políticas em prática também, né? Isso é um grande desafio também. Emerson também. Complementando, também é exatamente isso aí, deixa de ser algo implícito também, né? Quando você estabelece políticas, regulamentos, quer dizer, não é algo que alguém interpreta de um jeito e o outro interpreta mais de outro jeito, que ele acha que é melhor, não. Essas políticas são discutidas, são avaliadas, são submetidas à direção, são aprovadas, validadas, a partir daí é levado ao conhecimento de cada colaborador, né? E a partir daí ele tem um norte muito claro para como ele deve atuar na sua área, né? Na sua área de trabalho, como ele contribui aqui com a atividade da empresa. A partir do momento que ele tem esses nortes, as dúvidas, aquelas encruzilhadas do que fazer, fica muito mais leve, muito mais fácil. Não, peraí, pega, olha o meu código, tem que ir por aqui, por ali. Então, contribui, são esses processos é um aprendizado, né? Você vai evoluindo, são processos internos que você se aperfeiçoa, melhora, mas contribui de forma muito positiva para a organização. E basicamente é isso. É isso mesmo, né? É o que eu falei mesmo, né? As pessoas tendem a achar que isso vai burocratizar, mas, na verdade, ele vai suavizar, vai criar fluxos, né? Aí, como o Emerson falou, a gente, eu não sei, tem na política. Aí está lá na política, né? Adota a política, padroniza, né? Algumas políticas, eu diria que são mais detalhadas, demoram um pouco mais de tempo, até que elas entrem em prática, né? Elas vão ali no dia. Daqui a pouco, fala igual o cinto de segurança. A gente vai colocar, vai usar ela sem perceber, porque ela já está no dia a dia da empresa, né? Então, isso também faz parte também.
E a gente pode falar aí um pouco o que vocês acham, na opinião de vocês, quais os benefícios, né, que a organização teve, tanto no âmbito interno como no âmbito externo também, que a gente pode falar tanto em relação ao MOB Brasil e à BRT Sorocaba. Perdão. Quais os benefícios? Tá? Acho que um pouquinho de ruído, né? Os benefícios. A palavra é benefícios, assim, né? Que, na opinião de vocês, a gente pode... O que você acabou de dizer, eu acho que é um grande benefício. Quando você tem transparência nas suas regras, as pessoas acabam sentindo confiança de que o tratamento será igual. E essa igualdade no tratamento, essa transparência, ela traz segurança e traz benefício. Então, seja com relação aos terceiros, ao poder público, ou mesmo entre os empregados, as regras, elas trazem, a partir do momento que elas são transparentes, elas trazem segurança e uma certa garantia no tratamento e nas questões do dia a dia, de tudo, seja nas relações contratuais, seja com privados, com o governo, ou entre os próprios empregados. Então, eu acho que isso é um grande benefício. Reflete, né? Aquela imagem, a tal de reputação. Você vai criando uma reputação junto ao mercado de uma empresa responsável. Uma empresa que é estruturada, que tem o seu código de ética e conduta, como a Maria Lúcia mencionou já logo no começo, a exemplo das melhores práticas praticadas no mundo, né? E que uma empresa de transporte aqui traz para dentro dela, traz os seus colaboradores, faz conhecer os seus colaboradores. Então, é algo que melhora a reputação da empresa, acho que contribui quando ela vai contratar com terceiros, né? Com terceiros, ela contribui de forma positiva numa avaliação que essa empresa é submetida. Eu acho que agrega o valor assim. Satisfação, né? Da satisfação, exatamente. Né? Agrega aí satisfação, né? Tudo isso, né? A gente traz esse valor, né? Um valor individual, que se casa ali com os valores também da empresa, né? E isso colabora com o ambiente de trabalho melhor, né? A empresa ela é feita de pessoas, né? A gente fala uma ficção jurídica, mas as pessoas que estão ali no dia a dia, né? Então, tudo isso traz aí, né, um ambiente de trabalho muito mais produtivo, né? Onde as pessoas possam se entender, né? É bacana isso daí, né? Sempre a empresa é feita de pessoas, né? Um recurso financeiro, máquinas, equipamentos. Mas, na verdade, a empresa ela sempre se relaciona com pessoas, né? Então, às vezes, o que ela vê não é exatamente o que ela está vendo numa foto, e sim o que ela sente quando ela olha, descobre, essa empresa tem aí um código de conduta, ela tem um canal de denúncia estruturada, se tiver algum problema, posso recorrer a esse canal, ela age assim tem políticas para doação, políticas aí para fornecedores, políticas para se relacionar com terceiros, enfim, você passa, sem ninguém falar, nem colocar nenhuma estrelinha aí do lado do logotipo da empresa, mas você vê algo diferente quando você fala aquela empresa é o BRT, é algo muito humano, né? Você enxerga um valor que você não consegue, às vezes, colocar no papel, vale tal valor, é algo... É o respeito, né? Respeito. Algo é o respeito. Do ser humano, algo bacana. Muito bacana. Inclusive, Fernanda, propicia, inclusive, o dizer não, porque muitas vezes as empresas elas ficam escanteadas de uma forma e é difícil dizer não. Quando você tem as regras escritas, claras, divulgadas, você se coloca numa posição de poder dizer não em algumas situações que você sabe que irão trazer prejuízo para a empresa, seja um prejuízo financeiro ou um outro tipo de prejuízo moral, né? Exatamente. Então, é isso, a gente se coloca nessa posição aí de bem-estar. Estar bem, como a gente colocou lá no começo, né? O bem-estar, né? E a gente, né, sabe que, enfim, né, as contribuições são enormes, né, para a gente. Eu falo que integridade é para a vida, né? Não é uma coisa só ali porque é profissional, porque vai ter benefício. Não é, isso vai muito longe, né?
E a gente tem que colocar aqui, né? Como que no meu dia a dia eu posso contribuir com isso? Como que eu posso contribuir com um programa de integridade, com um programa de compliance da empresa, né? Que maneiras que a gente pode desempenhar esse papel de uma forma ativa, né? Promovendo isso no nosso dia a dia. Como a gente falou aqui, né? Bastante. Conhecer as políticas e os procedimentos de integridade. Então, precisa, né? Precisa ler, conhecer o código de ética, se familiarizar. Inclusive, né, Maria Lúcia colocou isso, a pessoa vai levar para o canal de denúncia, mas ela precisa conhecer também as políticas da empresa. O que a gente, às vezes, também, né, acaba vendo no dia a dia, são muitos questionamentos, mas de situações que já estão respondidas pela empresa, né? A empresa permite isso, ela permite tal. Principalmente tanto a BRT como o MOB Brasil tem muito bem estruturado, muito claras essas políticas, né? Então, a gente tem, e é importante que as pessoas leiam também. Participar dos treinamentos, né? Então, isso é também extremamente importante, né? As duas empresas também oferecem treinamentos, sempre, nunca medir esforços para isso, tem plataformas também, onde vai, né, estar sempre lá, disponibilizando também número para tirar dúvidas, relatar, como a gente falou aqui também hoje, muito importante, as violações ou também preocupações. A gente coloca as preocupações porque, às vezes, eu não sei se aquela prática está ou não acontecendo. Às vezes, eu não tenho ainda, né, provas, eu tenho algum indício de uma coisa, mas é importante relatar, é o que a gente falou. Na dúvida, pergunte, né? Então, manda lá uma preocupação, alguma coisa que você acha que pode estar acontecendo também. Então, se você observou um comportamento que não está muito correto, que está em confronto com as regras internas da empresa, né? Procure denunciar. Né? Então, e isso, como a gente falou, é totalmente tratado de forma confidencial comigo. Evite conflitos de interesse, tá? A gente sempre fala isso também. São situações em que os nossos interesses pessoais podem se sobrepor ao interesse da empresa. É preciso muito cuidado com isso também, porque no dia a dia, eu falo que é o complexo do dia a dia, né? É onde o nosso interesse duela com o da empresa. Eu tenho um código, eu tenho um padrão da empresa, precisa vencer. Então, a gente vai estar sempre, né, olhando isso também. E seja ético, como eu falei, né? Seja ético em todas as interações, busque a integridade, né? Sempre procure um comportamento ético dentro e fora da empresa, né? Também isso inclui no tratamento aí dos colegas, no tratamento dos clientes, do usuário, dos parceiros, né? Sempre com respeito, que é um valor, né, das nossas empresas, que a gente está tratando hoje, sempre com transparência, sempre com honestidade também. Tá, gente? Então, esse era aí a nossa exposição de hoje. Eu espero que vocês tenham aí aproveitado também esse conteúdo. Quero agradecer muito a Maria Lúcia, também o Emerson também, por essas contribuições aí muito valiosas. Tá? Não deixem de assistir. Todo dia nós teremos essas lives até sexta-feira, tá? Estarei muito bem acompanhada. Tá? Todos os dias, nesse mesmo horário. Tá? Os links a gente vai mandando, também vai publicando com antecedência, tá? Para que todos possam acessar também. Então, fiquem atentos às redes sociais da BRT Sorocaba e da MOB Brasil, porque esses links estarão lá também. E lembrando vocês, colaboradores, que a gente tem concursos internos, tá? Então, a gente tem um que está correndo na MOB, que é ser íntegro, e o outro também no BRT, né? Como que a gente coloca as regras no dia a dia, tá? Não deixem de participar desses concursos. A participação de vocês também é muito importante. E, lógico, né? Está concorrendo a brinde também, né, gente? Então, de também, né, marcar presença também, né, porque isso é extremamente importante, né, agradeço aí novamente também todo o suporte aí que a gente está tendo, tanto o TI, o pessoal aí que vem desde das acionistas, até aí, né, as diretores, aí apoiando também nessa semana, tá bom? Amanhã, então, não esqueçam, nesse mesmo horário, estaremos aqui com um tema que é roda de conversa, a gente vai falar sobre diversidade, tá bom? Muito obrigada, uma ótima dia aí para todos também. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Emerson. Tchau, tchau. Bom trabalho. Bom trabalho para todas. Maravilha. Obrigada.